Boa tarde, turma. Estamos de volta. A gente acabou de ter um papo muito bacana com o Pedro Sampaio, que era o Head de Marketing do Nubank. E agora a gente está começando uma outra conversa aqui, muito interessante. A gente fez questão de trazer aqui para vocês, a gente poder ouvir um pouco do que a Darwin, junto com os parceiros, junto com as nossas startups, andam debatendo, discutindo e tentando cada vez mais subir a régua, subir o nível do que as nossas startups estão fazendo. O papo hoje é sobre cibersegurança e eu tenho aqui 3 convidados muito especial. Primeiro aqui do meu lado, o Homero Villati, superintendente de segurança do Itaú. Homero, muito obrigado pelo seu convite. Eu agradeço a oportunidade aqui, vai ser um papo legal hoje. Maravilha, o Homero está com a gente aqui desde ontem, participamos de um painel, já tivemos um esquenta bem legal hoje, a gente vai trazer um pouco do que a gente debateu ontem. Tenho aqui também Everton Moreira, da Avanter. Everton é empreendedor do nosso portfólio, startup investida pela Darwin, uma galera que manja muito também, ele vai falar um pouquinho da Avanter também pra gente conhecer. Bem-vindo, Everton. Obrigado, Brilão, pelo convite, obrigado a todos aqui por essa oportunidade de debater esse tema que é tão latente hoje e necessário, né? Maravilha, eu que agradeço, cara. E David, obrigado também pela presença, tá aqui com a gente. David Hayden é Head de Cyber da Omid, o Omid é nosso parceiro aqui que está viabilizando o podcast com a gente. E a ideia é a gente conversar aqui um pouquinho sobre talvez o maior problema das startups que existe. Então, assim, especialmente quem conhece a Darwin sabe, a gente investe muito em fintech. Então esse é um problema latente para todos os negócios, mas para a fintech especialmente é um negócio muito complexo. E aí quero ouvir um pouquinho de vocês. Primeiro, que se apresentem também um pouquinho das suas empresas. Turma aqui deve conhecer mais o Itaú, mas especialmente o Omid e a Avanter, dê um pouquinho um panorama de quem que são vocês. Mas eu queria ouvir das pessoas físicas aqui, pelas experiências que vocês têm, muito mais do que as empresas, é o panorama do cibersegurança no Brasil. A gente recentemente passou por um grande ataque que movimentou o mercado financeiro de uma forma bem relevante. Não é o primeiro, a gente sabe que provavelmente não vai ser o último, mas cada vez está mais difícil, cada vez eles estão maiores e cada vez o prejuízo é maior para todo mundo que é atacado. Com isso em cena, quero ouvir de vocês como é que estão esses desafios, qual o panorama da cibersegurança no Brasil e como que a gente vai lutar para superar esses desafios. Por favor, quem quer começar? Pode começar, fique à vontade. David, tu foi para ti. Vamos lá. Falar então um pouquinho do que a Omid tem feito, né, principalmente nesse ramo de cibersegurança. A Omid ela já tem hoje um centro de segurança cibernética, que fica localizado ali no Data Center do Rio de Janeiro. E aí nós temos aprofundado muito, principalmente na parte de SOC. Então a gente tem feito um serviço ali, um acompanhamento muito forte ali com os nossos clientes, principalmente na parte de SOC, justamente até para a gente ter ali uma atuação mais proativa, né, e identificar possíveis ataques. Mas a gente sabe que, no caso até levantado aqui desse cyberataque do ramo financeiro, a gente tem conscientizado muito pessoas, né? Que eu acho que é onde pega mais, né? Você pode até ter ferramentas, procedimentos, processos muito bem estruturados, mas se você não conscientizar pessoas, é a porta de entrada ali para os principais ataques, né? Everton. Bom, pegando esse gancho, né, falar um pouco da Avanter, né? A Avanter é uma empresa de tecnologia, né? A gente ajuda empresas de grandes, pequenos, médios portes, né, com toda a parte de infraestrutura, segurança, para entender em que momento eles estão. Porque hoje você olha para o mercado, né, você tem muitas consultorias, né? E o mais engraçado é que toda consultoria ela sabe o que você precisa sem ao menos conhecer a sua empresa. Sim. Então a Avanter não gosta de trabalhar nessa linha. A gente entende o negócio para ver se aquela tecnologia faz sentido ou não, tá? Porque se você não tem uma tecnologia alinhada às necessidades de negócio, você inviabiliza o negócio, tá? Hoje a gente tem uma operação de emissão crítica 24/7, onde a gente dá suporte a PIX, SPB, sistemas que não podem parar. Legal. E a gente estuda muito o mercado, a gente pesquisa, né? Quando saiu esse incidente, a primeira coisa que eu fiz junto com a minha equipe foi não ler relatórios, façam o seu próprio.
Eu quero entender o quê? O que minha equipe de segurança aprendeu com esse incidente? O que eles podem trazer para dentro de insights, né? Como esse ataque aconteceu antes que uma outra empresa divulgue os relatórios. Porque eu li uns 3, 4 relatórios, eles foram para falha de sistema. E a primeira coisa que eu falei para minha equipe foi: isso é credencial vazada, isso é erro humano. Sim. Aí a gente fez uma apostinha lá, ganhei porque foi erro humano. E recentemente a IBM ela fez uma pesquisa onde o maior fator de impacto nos vazamentos de dados é o ser humano, é o agente malicioso interno. E onde as empresas elas economizam mais é na conscientização, que elas economizam 2 milhões de dólares ao ano, conscientizando pessoas, e aliada à inteligência artificial, usada de forma correta, chega a 4 milhões de economia. E eles levam em média 200 dias, 229 dias para identificar um vazamento de uma credencial. Aí a gente trabalha como? A gente procura entender a superfície, né? A gente entra numa empresa, vamos entender a superfície dela. Quem são os key users? Porque para eu proteger a segurança de uma empresa, eu tenho que entender quem dentro da empresa primeiro eu preciso proteger. E como a gente olha para a tecnologia, a gente vai olhar para os recursos de tecnologia, né? O que esses recursos eles expõem na superfície, né? Que credenciais aquela equipe de TI tem vazada? Qual credencial ela é válida? Porque não adianta eu vendo tecnologia, te vendo um firewall, um EDR, um XDR, e você tem lá 300 senhas vazadas e eu não vi isso. Então não resolve muito a gente olhar hoje, 2025, exclusivamente para a tecnologia. Porque não é a tecnologia que está sendo atacada. Você vai ver ataque direto à tecnologia na Black Friday. Quando você vai tentar acessar um e-commerce, ele não vai estar disponível porque ele sofreu um DDoS propositalmente. Mas e hoje, né? Esse incidente foi falha humana. E se você lê o report que tem no site deles, eles estão revendo processos. Eles estão indo para a área de governança. Em nenhum momento a aplicação deles realmente tinha algum tipo de falha. Perfeito. Eu tô na mesma página, né? Eu acho que aqui, quando a gente olha para o mercado de segurança, para o contexto de cyber de uma forma geral, tem um aspecto humano, sem dúvida nenhuma, tem uma maturidade do colaborador, do desenvolvedor, do engenheiro, que deixa ainda a desejar, que tem muita oportunidade de evolução, mas olhando para o cenário de uma forma geral, eu poderia categorizar que é um cenário que está em expansão. O cenário de cyber está em expansão, uma visão de expansão de risco de forma efetiva. Então tem uma expansão na superfície de ataque bastante consistente, novas tecnologias, IA de uma forma geral. Sim. Enfim, cloud, a gente não pode deixar cloud de lado, que parece que cloud não existe mais, né? Ninguém mais fala de cloud, já virou legado. Não, eu tenho muita empresa adotando cloud ainda. Cloud ainda é novidade em muitas das empresas. Então eu tenho uma nova tecnologia que é IA, que a real é que ninguém sabe exatamente como fazer, e vem crescendo agora o Shadow AI, que é justamente muitas empresas acelerando para implantar, e implanta de forma desorganizada, sem a governança apropriada, e está criando uma nova oportunidade para atacante de uma forma geral. Eu tenho a cloud ainda mal implantada também, porque ainda é uma nova tecnologia que traz também um desafio. Eu tenho a sustentação do legado, que eu tenho que continuar fazendo a roda girar de uma forma consistente, eficiente, dentro da operação do dia a dia de uma empresa. A gente então tem um legado de 100 anos de banco sendo mantido, sendo evoluído também. Então a expansão da superfície de ataque, considerando novas tecnologias, considerando o legado, ela vem se expandindo. Sim. Então esse risco de cyber de uma forma geral, pela expansão da superfície de ataque, vem se expandindo também. E essa expansão, ela vem junto com uma necessidade de capacidade operacional maior. A minha capacidade operacional, ela não cresce na mesma proporção que a minha superfície de ataque vem crescendo. Então o meu risco vem crescendo de uma forma maior do que a minha capacidade de mitigar o risco efetivamente, né? Então o desafio de expansão, ele é a combinação dessas novas tecnologias, da sustentação da tecnologia que eu já tenho em casa, com talvez uma falta de capacidade operacional por falta de capital humano, falha de formação e etc., que eu não consigo acompanhar o desafio de sustentar e de manter esse ambiente, esse contexto como um todo, né? E do outro lado, eu tenho um atacante cada vez se expandindo em termos de especialização, apetite, financiamento. Então, quando a gente estuda um ataque, a gente faz isso no banco com uma assertividade bastante grande, com uma frequência muito grande também. A gente vê que tem cada vez mais apetite financeiro e financiamento desses ataques, desses grupos também por trás, para que eles sejam cada vez mais especializados, que eles saibam o que eles estão fazendo. Então eu tenho uma expansão no meu apetite, no meu cenário de riscos de uma forma geral,
somado a um grupo atacante, os grupos atacantes que têm uma expertise e um financiamento cada vez maior, né? Então isso traz um cenário de cyber em expansão com um risco cada vez mais complexo de ser mitigado, né? Muito bom. Legal. Ontem lá no painel, em algum momento a gente começou a discutir rapidamente assim sobre a velocidade de uma startup e de uma corporação. Mas o nosso jogo aqui é tentar ser mais rápido que o crime. Sem dúvida. Não, Sim. o mais rápido de todos aqui, mais rápido que a startup e a corporação, é o criminoso. Então, assim, é uma corrida muito mais difícil, porque, como tu falou, o cara tá cada vez mais especializado, mais financiado, com uma clareza do que tem que ser feito, né? É o que nem o Homero falou, o apetite dele é maior, né? Hoje, quando você conversa com uma startup ou qualquer outro tipo de empresa, que você fala sobre cibersegurança, a primeira coisa que vem na cabeça dele é custo, né? Tipo, putz, vou ter que gastar. Né? Então, o criminoso, isso não é custo, isso é investimento, né? E se as empresas elas olhassem a cibersegurança como investimento, né, a gente teria um pouco menos de problema, né? A gente mitigaria, porque assim a galera ela acha que ela vai ter que gastar 1 milhão com cibersegurança. E eu defendo que quando você faz o básico bem feito, alinhado ao negócio, você não precisa gastar tudo isso, né? Você protege seus endpoints, você protege a nuvem, né? A nuvem eu acho que é o 5º fator que mais compromete o vazamento de dados. A migração do físico para a nuvem, ele está lá. Então, quando você começa a olhar, assim, quando você oferece o que realmente aquela empresa precisa, você diminui absurdamente o custo que aquela empresa vai ter com cibersegurança. Mas o problema é, todo mundo conhece a sua empresa melhor que você. Então, você acaba tendo uma oferta de muitas empresas, muita consultoria, que elas ofertam coisas que você não precisa. Aí chega uma empresa querendo fazer o correto, da forma correta, já é barrado, porque mais um consultor me vendendo solução, né? Ah, não, Homero, vamos trocar seu XDR, vamos trocar seu EDR, mas por quê? Né? A pergunta é, o porquê? E aquela pessoa não vai te responder porque ela acabou de te conhecer, né? A gente conversou esses dias com um cliente onde ele, não, a minha estrutura está toda errada. Eu falei, por que está toda errada? Não, porque fulano disse, falei, ele trabalha na sua empresa, ele entende do seu negócio. Não, eu falei, então, com base no que está errado? Numa conversa de 30 minutos? Isso não é possível. Para você entender o negócio, para você oferecer alguma solução, é meses, um mês, no mínimo, para você entender o que aquela pessoa realmente precisa. Então, o mercado está saturado de maus profissionais e más consultorias. Eu tenho para mim que, assim, a Covid, a gente tem profissionais antes Covid, e pós-Covid, né? O pós-Covid, ele trouxe muito profissional ruim, porque é muita informação fácil. Então, você tem muita informação ao mesmo tempo, você tem muita certificação, e isso não faz bons profissionais, né? Não é porque ele tem 60 certificações que ele é bom profissional. Então, hoje tem uma galera muito limitada, que, assim, hoje tem a latente, né? Aí, quando você vai conversar com alguém de cibersegurança, pergunta quem já pensou na segurança do prompt, num prompt seguro para IA. Pergunta quantas empresas já desenvolveram uma política de uso de inteligência artificial. Mas, poxa, como assim? Você não vai evitar que seu colaborador use inteligência artificial. Então, instrua, né? Como é que você usa a inteligência artificial de forma segura? Como é que você usa um GPT, um Gemini? Como é que aquela pessoa ela tem que se comportar utilizando aquilo? Ah, vai subir o comercial. O comercial, ele tem um apetite para venda. Então, ele vai subir uma proposta, descaracteriza a proposta, né? Faz a anonimização dos dados, coloca dados fictícios, né? Então, essa falta de instrução que também falta das empresas com o colaborador. Então, eu ia puxar esse gancho, tá? E eu quero voltar depois no básico do básico. Mas antes, também um pouco da discussão que a gente teve no painel ontem. Cara, em toda pergunta, a gente acabava caindo na questão de conscientização, educação e governança. Ah, mas conscientização, educação e governança. Eu queria entender de vocês quais são esses riscos que o empreendedor hoje, que não está investindo em cyber desde o dia 1, ele não está percebendo que ele está correndo. Quando a gente fala no mercado financeiro, às vezes é claro. Quando a gente vai para outros mercados, o cara não fica tão claro qual o risco que ele está correndo. Na visão de vocês, quais são esses riscos de cibersegurança que a gente precisa educar as nossas empresas para que elas tenham essa consciência? Você tem que... A empresa ela tem que entender, o empreendedor aqui ele tem que entender que a partir do momento que ele começa a desenvolver um produto, que ele vai oferecer esse produto para uma empresa, para um Itaú, por exemplo, para qualquer outra empresa,
ele no final do dia, ao prestar serviço para essa empresa, ele está falando em nome da empresa em algum grau, né? Ele está prestando algum tipo de tecnologia, ele está prestando algum tipo de... Existe um entregável ali a ser trabalhado, e que se a maturidade de segurança é baixa, se o produto dele é frágil, que pode efetivamente sofrer um ataque, que pode ficar disponível por um ataque, que pode ter um vazamento efetivamente, esse empreendedor, o produto dele está comprometendo a imagem da empresa. Então ele coloca em risco o business dele, colocando em risco o business de um terceiro que ele está prestando serviço por consequência, né? Então entender que quando eu contrato alguém, eu contrato o produto em si, mas eu contrato também a maturidade dele, eu estabeleço um elo de confiança com ele. Ao ser um produto frágil, ao ele não investir em tecnologia de segurança ou em cyber de uma forma geral, ele não está me entregando um produto em que eu posso confiar. E que no momento que tiver um incidente, que tiver algum tipo de disrupção no serviço ou na entrega que ele está fazendo, essa confiança ela deixa de existir, o relacionamento com o empreendedor pode deixar de existir e a imagem do empreendedor daquela empresa pode também ser comprometida, né? Então, de uma forma simples, ao não investir em segurança, ele não está investindo em confiança e nem na imagem do próprio produto dele e, no pior caso aqui, na existência da empresa no curto prazo, no curto médio prazo, né? Não sei se vocês concordam aqui, mas é um pouco nessa visão. Né? Concordo total. O risco reputacional é intangível, né? Então você não consegue mensurar o quão isso vai prejudicar a sua empresa. Então a partir do momento que você entrega um produto inseguro, economizei 100 mil reais. Você economizou 100 mil reais. Seu produto é inseguro, você vendeu para o Itaú, você perdeu uma carteira como Itaú. O quanto 100 mil reais vale essa carteira? Né? Você venderia a sua marca hoje por 100 mil reais? Se você considera, desculpa te interromper, mas se você considerar o grande incidente de segurança que aconteceu aqui nos últimos meses, existem mecanismos de tecnologia de cyber, métodos de cyber que mitigam o incidente que aconteceu, o risco que aconteceu. Exato. Ali, né? Existem... A fragilidade que foi explorada ali, compartilhamento de credencial e tal. Foram duas envolvidas. Mas se você questionar ali enfim, a gestão da empresa, os founders, enfim, se eles estão arrependidos por não terem investido naquela tecnologia, acho que a resposta é um tanto óbvia aqui, né? E eu arrisco a chutar que eles sofreram esse impacto por economia de 50 mil reais. Não sei se seria 50, se seria 100 mil, mas independente do investimento, com certeza ele vai ser muito inferior seria muito menor ao prejuízo. Que estão, né? Se pudesse voltar no tempo, ele pagava 3 vezes mais. Exato. É fácil ser engenheiro de obra pronta, é fácil agora você apontar e dizer você poderia ter investido aqui, mas o mindset, a cultura, a postura de segurança, a preocupação em segurança, se gerenciada, se tomada da forma correta por eles, muito provavelmente aquele caso talvez teria seguido um outro caminho e não teria tido a consequência que teve, né? Exato. Então estabelecer a consciência, estabelecer o awareness de segurança e ter a preocupação, eu como empreendedor, eu devo investir em segurança? Faz essa pergunta talvez mais de uma vez, ou faz essa pergunta de uma forma mais estruturada que te permita ter um investimento correto, da forma correta, que não vai machucar tanto o seu negócio, porque é um investimento pesado de segurança, não é trivial, é muito amplo de segurança também, mas que pode evitar que dores de cabeça similares a essa aconteçam. Então, ter o mindset e fazer o questionamento e ter um investimento mínimo já vai reduzir muitas das dores ou vai reduzir muito o risco que ele vai estar exposto. Exato, a gente volta no que ele comentou, que ele pratica na empresa dele. Se tivesse uma revisão de processo, né? Vamos fazer a revisão do processo, né? Vamos rever aqui os acessos privilegiados. Exato. Que eu acho que foi o principal ponto ali, né? O nível de acesso que aquele profissional tinha, né, para vazar isso e conseguir fazer o que foi feito. No relatório deles, eles apontam o envolvimento de 2 credenciais. Então, foi aquele primeiro agente interno com outro agente interno, porque pelo perfil, né, ele não deveria ter o acesso, né, que até então o mercado especulou que ele tinha. Né? Então é uma falha muito grande se realmente, mas eles publicaram no site deles que não, foram 2 credenciais envolvidas, né? Então são 2 atores envolvidos. Mas aí quando você se coloca no lugar do empreendedor, ele vai dizer, mas eu não conheço de segurança, eu não sei o que é uma credencial de alto privilégio, eu não sei o que é uma credencial, como é que eu faço? Então ele ter pelo menos esse mindset de que eu preciso investir em segurança, eu vou procurar um profissional de segurança, eu vou talvez capacitar um time, eu posso pegar ali
uma pessoa que não tem um nível de senioridade tão grande, mas que eu vou capacitar em segurança para que já consiga fazer os primeiros movimentos, ainda se for um nível de maturidade muito baixo, está nascendo ali uma startup e tal, mas se já é uma startup já com uma maturidade um pouco maior, já investir numa estrutura, em profissionais mais sêniores, mais maduros, que eles vão fazer esse tipo de questionamento, eles vão levar as oportunidades de investimento, eles sabem o que é uma credencial de autoprivilégio ou não, e que vão apoiar o empreendedor a tomar a melhor decisão ali em termos de investimento. É o modelo Secure by Design. Você já nasce seguro, você começa seguro, né? Nem que seja do básico, né? Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Procura um parceiro, uma consultoria, né? E, poxa, possa ser que o parceiro, a consultoria, ela não vá te dar todas as soluções que você precisa, mas ela vai te dar um caminho a seguir, né? Você começar 100% inseguro é um risco muito grande de não existir mais daqui a 6 meses. Eu achei que vocês trouxeram um ponto que fica muito claro. Eu, almoçando com Penha, sócio do Everton aqui, a gente vê como está cada vez mais difícil as fintechs fechar um contrato com o Itaú da vida. E às vezes o empreendedor reclama que, pô, os caras não me responderam mais, os caras não estão tão... Eu falo assim, cara, mas também, olha o que tu mostrou pra eles. Tu quer que eles te liguem quantas vezes depois desse negócio que tu mandou pra eles aqui? Quando você vende para uma instituição como o Itaú, mas enfim, uma instituição que tem um nível de maturidade de segurança relevante, o que eu olho para quem a empresa que eu estou contratando, ela consegue tratar os meus dados da mesma forma como eu trato os dados, né? E quando a gente fala em gestão, em cadeia de suprimentos, em TPRM, gestão de terceiros, etc., eu posso fazer a melhor gestão do mundo, posso ter a melhor estrutura de segurança do mundo, ser super diligente com segurança em relação à gestão dos dados, mas na hora que eu entrego para um terceiro, se ele é muito mais frágil do que eu estou exposto. Sim. Teu elo é ali, né? O elo é ali, o elo frágil é ali, né? Então a gente busca muito, o mercado busca muito uma similaridade, uma equiparação de maturidade entre o que eu tenho e o que esse meu parceiro, o que esse meu fornecedor tem também. É justo eu comparar uma capacidade de investimento e de maturidade que eu tenho numa instituição financeira altamente regulada, com uma grande capacidade de investimento e tudo mais, com uma startup? Não. Mas existe um ponto de equilíbrio. Existe o apetite, né? Existe o apetite. Não é uma questão de justiça, né? É uma questão de ter que proteger o negócio. Que o empreendedor tem que lembrar. Sim, né? tem que fazer a gestão do risco, né? Que nem o Homero pontuou. Se ele entrega os dados dele, né, que são os dados do cliente dele, então um dos maiores bancos que se conhece, assim, quando você olha para o nível de segurança do Itaú, é admirável, né? Você vê que o Itaú é um dos poucos bancos, ou se não o único, que conscientiza o seu cliente através das propagandas. Então, assim, ele tem que entender assim, vale a pena assumir o risco com esse fornecedor? Porque não, o risco ele é compartilhado, mas a responsabilidade é só dele. Não, e como tu falou, é intangível, né? É intangível. Talvez o cara não te dê uma resposta dizendo, tá, teu nível de segurança não tá tão bom. Talvez o cara só escolha outro. Sim. E aí tu fica sem entender o porquê que tu não tá sendo aprovado. E aí, assim, no nosso portfólio, a maioria são B2B. Cara, 80% das empresas passaram por isso. De ter que fechar um grande contrato e ter que se adequar minimamente a alguma política de segurança. Mas sabe um ponto que tu falou ontem que eu achei muito incrível? É porque é uma relação de confiança. Não é só tu atender uma política de segurança, é tu passar a confiança de que tu entende do assunto o mínimo necessário para te não expor o teu parceiro numa fragilidade, né? E tem um caminho que as empresas vêm seguindo, as startups vêm buscando, que é aquela segurança, aquela história de não basta parecer, você tem que ser, né? E elas estão buscando parecer. Então, muitas delas buscam certificações de segurança. Eu estava discutindo isso algumas vezes. Hoje eu discuti com uma outra pessoa sobre isso, com um outro empreendedor, que não basta você ter uma certificação. A certificação ela é ótima, ela é recomendada, ela é mandatória para estabelecer um relacionamento entre as instituições. Mas o dia a dia, como é que porque a certificação, ela de uma certa forma, ela tira uma foto do seu ambiente e ela testa, olha, você tem os controles de segurança, você segue boas práticas de segurança e eu aqui atesto que você tem. Então você tem lá uma SOC 2, você tem uma ISO 27000, ótimo. Eu, na visão de quem está contratando, eu vejo com bons olhos, porque você realmente está demonstrando que você tem um conhecimento. Mas e no seu dia a dia? E a hora que o auditor que certificou virou as costas? Né? E naquela terça-feira que tem alguma coisa que está dando um problema, sabe, no meio da tarde ali, ou que alguém está com um e-mail travado que não está conseguindo enviar,
como é que você trata o seu DLP, como é que você trata o seu XDR, seu EDR. Qual é a resiliência, né? Qual que é a sua capacidade operacional e a sua capacidade de ingerir o seu ambiente no dia a dia. Então, o empreendedor, a startup, ela tem que pensar em buscar essas certificações, se apresentar como alguém seguro, efetivamente, mas também no dia a dia. Que ela tenha profissionais, que ela tenha conscientização, que ela tenha um contexto de segurança que consiga garantir um dia a dia estável, resiliente e seguro. Porque é ali naquele momento que acontecem os incidentes. O incidente vai acontecer na hora que alguém compartilha uma credencial no meio de uma madrugada, que alguém desabilita uma regra de segurança num dia porque está tomando um aperto ali de um gestor ou de um líder. É ali que aparecem as fragilidades e que o incidente acontece. É porque o ser humano, ele falha. Quando a gente pega o gancho de certificação, né, em uma das 3 pós que eu faço simultaneamente, uma delas a gente entrou no tema de certificação. E eu já fiz a certificação da 7001, da LGPD, né, tô para tirar SOC 2, fiz a PCI DSS, porque eu gosto de estudar, né? Eu acho importante entender quais são os controles de tudo isso, para quando eu for atender um cliente que ele fala assim, olha, estou contratando um fornecedor que tem a ISO 27002, 27001, mas assim, tá, ele tem a certificação ISO, bonito, mas em qual escopo, né? Qual que é a declaração de escopo? Ele pode certificar somente o Homero. Ele tem a certificação, mas é só o Homero que é certificado 27000. Ah, não, meu RH atende a necessidade do seu negócio? Tem um RH com a certificação ISO 27002, 27002? Não. Então, assim, é muito bonito. Você consegue tirar a certificação ISO para sua empresa, para o seu departamento, para um colaborador e para manter. Né? Porque a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Né? É muito bonito você ter uma política de segurança da informação. Você segue? Ou você tem só por ter, só para entregar para o Itaú? E quando o Itaú pedir uma evidência, né? Me dá a evidência da sua gestão de regras de firewall. O escopo é uma pegadinha de certificação desde sempre, desde que a certificação existe. É um atalho que muitas das empresas buscam, porque se você pegar o full scope, o escopo completo de uma empresa, é caro, é complexo, você vai ter que investir em proteção, você vai ter que investir em governança para o ambiente como um todo. Não é trivial, é super compreensível. Sim. Mas é um atalho e que quando a gente olha para uma certificação, é a primeira coisa que eu olho é o escopo. Porque... Não engana ninguém que entende do assunto, né? Porque você vendeu pro Homero um sistema super seguro e mostrou que você tem a ISO. O Homero, tá bom, você tem aí o seu sistema super seguro. Qual escopo? O meu RH não serve para ele. O seu sistema não é seguro. Então, no fim do dia, confiança não tem atalho. Sabe? Você tem a confiança, ela é plena. Eu vou confiar plenamente em você. Eu não vou buscar atalho, eu não vou buscar boa vontade. Eu quero que você realmente demonstre que você é e que você realmente pratique aquilo que você está dizendo que você é na sua plenitude. Esse é o caminho aqui. Não é trivial, é complexo, é caro, mas, enfim, é necessário e é primordial para você estabelecer um relacionamento positivo. Confiança não tem atalho. Essa eu vou anotar, Homero. Essa eu adorei, cara. Mas me digam, o que é o básico do básico, então, para os empreendedores que estão começando ou que já começaram, mas não começaram do jeito que deveria? Qual é o primeiro passo? O que o cara deve se preocupar e o que deve ser a primeira coisa que ele deve fazer? Bom, ele tem que ter políticas que ele possa seguir, que ele possa cumprir, ele tem que ter processos, mas ele tem que entender o seguinte, ele tem que atender o negócio dele, né? Ah, eu não entendo. Vai no NIST, faz o download do PDF do framework de segurança. Um básico bem feito. Vai no SysControl, tem 18 controles. Aplica, dá uma olhada nos controles que a ISO 27002 pede e faz o básico. Lá vai estar escrito a gestão de acesso à identidade. Lá ele vai ter uma orientação. Eu não posso contratar um profissional de segurança, mas um dos meus sócios entende tecnologia. Então ele vai entender o que o NIST quer dizer, o que o SysControls quer dizer. Leia a LGPD. É de graça. A LGPD ela orienta, né, como a gente deve proteger os dados. Ela não fala como, mas ela te dá um norte, fala como é que você tem que tratar os dados do seu cliente. Então, existem muitos caminhos gratuitos. Hoje a pessoa utiliza IA para perguntar do horóscopo. Cara, usa IA para uma coisa mais útil, né? Se você quer ter um nível de maturidade, descreva para IA a sua empresa, o que você pode fazer com base no SysControls, com base no NIST, né? E aplica, né? Você compra uma solução de endpoint que consiga bloquear um USB, que consiga te dar um patch manager, você vai gastar R$60 por usuário. Então, assim, o básico bem feito atende
não significa que é o suficiente, mas já é um começo, já não está pelado, né? No quesito de segurança. Não, cara, se você segue o CIS, por exemplo, você já está super bem, muitíssimo bem. O básico bem feito você vai mitigar 90% dos seus riscos, 80% dos riscos. Então, o que eu complementaria, sugestão número 1, segue o CIS, segue o NIST. Não tem segredo, mas teste. Teste muito o seu produto, teste o seu ambiente, teste os seus controles o máximo possível. A melhor forma de você entender o grau de distância entre o que você tem e o que você precisa ter é testando. Muitos acreditam que implantei e está pronto. Não. Segui o NIST, segui o CIS lá, dei check em um monte de caixinha, estou pronto. Tirei 10. Não. Você testa. O segredo do sucesso é testar. Aí vem Confúcio, né? É o dia a dia, dizia, né? Que é prever o futuro, estude o passado. Então você fez hoje, semana que vem você estuda o que você fez. Vai de Confúcio, né? Porque o teste vai te dizer o que você não sabe. Governança é evidência, né? Não é protocolo. Exato. Perfeito. E turma, está acabando, mas não vou poder deixar de fazer uma pergunta. E também foi um papo que eu tive com o Homero ontem no nosso happy hour, que é sobre a inteligência artificial e como ela vai impactar a cibersegurança. Aí eu tô saindo aqui do básico para ir pro avançado, pra gente ir lá na ponta da lança. A gente sabe que um dos nossos grandes desafios no cyber é mão de obra. Falta gente capacitada, falta gente sabendo o que faz, mas agora tem uma tecnologia que pode facilitar um pouco esse nosso processo de aquisição de mão de obra, treinamento, facilitação. E o papo que eu tive com o Homero ontem, ele trouxe, na visão dele, 3 frentes que podem ser muito impactadas pela inteligência artificial dentro da cyber. E aí queria que tu compartilhasse com a gente aqui, para nossos ouvintes também ouvir. E aí eu queria ouvir vocês também sobre essa perspectiva. O que eu trouxe ontem, né, na conversa que a gente teve, primeiro é a questão operacional. Né? Então é você usar a IA para emular o profissional de segurança, o analista de segurança. Né? Você tem um processo de acesso, gestão de identidades. Na prática, uma parte desse processo, o que é? É um analista que recebe um ticket, ele vai lá e provisiona um acesso. Eu configuro o sistema para que alguém tenha acesso a uma determinada funcionalidade, numa determinada plataforma, produto, sistema, seja lá o que for. Por que eu não faço com um agente de IA? Por que eu não emulo esse comportamento, essa atividade usando inteligência artificial? Esse é um primeiro aspecto importante e que vale para todas as áreas de segurança. SOC, por exemplo, toda operação de monitoração, ela pode ser feita, gestão de acessos, enfim, as análises de sistema, análises de aplicações e assim por diante. Né? Outra coisa é a questão de você entender as suas fragilidades de forma efetiva, você ganhar visibilidade. Você ter mecanismos que usam IA para testar suas aplicações, para dizer quais são as suas fragilidades, vai ser feito por IA no futuro, não tem como. Não tem. O expertise humano para você conseguir ter um pentester que conheça de todas as tecnologias é muito limitado, é muito complexo você formar um pentester e ao longo do tempo vai ser cada vez mais complexo, são novas tecnologias, novos métodos, novos mecanismos, né? E por último você conseguir efetivamente se proteger contra essa dinâmica como um todo, né? De ataque, né? De novos cenários, de novas tecnologias, né? Então, como é que você consegue estar preparado e se adaptar muito rapidamente numa visão de riscos para se proteger contra um cenário que vem evoluindo de ataque também, né? Então usar a IA nessas 3 visões aqui é um caminho, né? Se eu puder resumir, eu comentei ontem, o que a gente viu a internet para a sociedade de uma forma geral está acontecendo de novo com a IA, a grande transformação que a IA vai trazer. A curto prazo a gente vai ver um outro cenário de tecnologia, de sociedade e de cybersecurity também, né? Então essa é a grande transformação, né? Essa é um pouco da minha visão. A gente vem estudando muito isso no banco, eu venho em primeira pessoa estudando muito o impacto de IA, tudo que vai acontecer, novas tecnologias, novas abordagens, o profissional de IA, de segurança do futuro. Não vai ser mais o pentester tradicional, não vai ser mais o analista tradicional, não vai ser a pessoa que conhece de governança. Isso vai mudar completamente. Mas como é que vai ser? A gente ainda não sabe. A gente vai descobrir lá na frente. Tem muita coisa mudando aí. Eu fiz os estudos, né? Tava até conversando um pouco lá fora com o Homero, porque assim, você não protege aquilo que você não conhece. Já vamos começar por essa linha, né? No meu ponto de vista, né? Como é que eu vou cibersegurança na IA? Eu tenho que entender assim, quais são as vulnerabilidades que eu tenho hoje na IA, para eu começar a estudar sobre o tema, né? Então hoje eu fiz um estudo esses dias aí sobre o ChatGPT, que foi hackeado há uns tempos atrás, e sobre o Grok, para entender o que o mercado diz que foi hackeado, né? E quando você vai estudar a fundo, né,
e eu consegui até salvar o prompt aqui antes de que eles tirassem do ar do Grok, é a engenharia social, né? E assim, o que eu entendo hoje? Eu entendo que assim, o profissional de segurança da informação, ele não pode ser mais técnico, somente, né? Quando você lê e você vai ver relatos, os atacantes hoje eles usam storytelling e narrativa envolvente. Então eles, com storytelling e narrativa envolvente, eles conseguiram extrair informações que eles não deveriam, né? E é onde entra o profissional de segurança do meu ponto de vista. Vamos estudar prompts seguros, né? Para mim, as profissões que vão surgir vão ser o prompt engineer, o engenheiro de prompt, o prompt security, que ele vai ter que fazer a segurança de prompt, ele vai ter que desenvolver prompts seguros, né? O Google ele já tem uma ferramenta e ele estava testando de vulnerabilidade, né? Essa ferramenta ela encontrou 10 vulnerabilidades numa aplicação e das 10, 3 eram falso positivo. O que isso me dá de informação? Que para chegar nos falsos positivos, tem um profissional ali atrás ainda validando. Então, se os profissionais eles olharem para o mercado, olhar o movimento e forem atrás de conhecimento, eles não serão ultrapassados e lá na frente eles serão mais úteis, mais efetivos. Mas o que eu vejo é que a galera vê lá, o Grok foi invadido. Ninguém se pergunta como, né? Ninguém quer entender o que aconteceu. Porque se eu colocar uma IA, se eu coloco uma IA como é que eu vou proteger a IA dele se eu não sei como funciona? Eu não sei como ela foi invadida. Eu não sei como é que ela externou aquela informação que ela não poderia. Né? Tanto que sábado agora eu vou fazer um curso para a gente hackear prompts no ChatGPT, através de códigos que ele gera. Não que eu vá aplicar, mas eu preciso entender como funciona, para eu ajudar o meu cliente a ser protegido. Porque se eu não entendo, eu não vou te proteger de um ataque de IA. Não tem como fugir. Mas se você não conhece como funciona, como aquele ataque ocorreu, você não vai proteger nada. É aquilo que eu não sei, né? Que eu não sei. Esse é o segredo. Que nem o SOC. Saber o que você não sabe. Exato. Aí tá o grande buraco. E o mercado conta todo dia pra gente o que vai acontecer. Todo dia, se você lê uma notícia, se você lê os ataques, se você estudar os ataques, você vai bater no ser humano, vai chegar no ponto frágil que é o ser humano. Engenharia social, phishing, porque ninguém quer mais saber de atacar o site do Itaú. Olha o trabalho que isso vai dar. Se o cara fizer 15 requisições lá no mesmo minuto, ele é bloqueado automaticamente. Olha o trabalho que ele vai ter. Então, o ponto é o ser humano. Se eu conseguir o ser humano, passar pelo ser humano, eu já tenho um ponto. Né? Acho que o segundo vetor que mais impacta as empresas é o comprometimento do e-mail corporativo. Né? Perfeito. Diga, Davi, o que tu acha aí que tá pegando, que tu tá vendo que vai... Eu concordo com eles. Acho que a porta de entrada ali é o corporativo ainda fazer todo aquele trabalho, né, com o usuário ali de entrada, que aí, fazendo esse básico ali bem feito, é o que você vai conseguir garantir no minimamente você ter ali o arroz com feijão já de segurança ali muito bem tratado, né? Muito bom, turma. Para finalizar aqui, eu só quero aproveitar para fazer um jabazinho. As startups investidas pela Darwin, elas contam primeiro com a turma da Avanter aqui para ajudar na avaliação diagnóstico da cloud. O que não está seguro, o que não está equilibrado. E também, como a maioria das nossas startups são B2B, atendem bancos, a gente também tem um apoio para fazer diagnóstico de cibersegurança. E aí foi no forceps, né? A primeira bateu num banco e precisou, a gente juntou as startups e uma startup de cyber do nosso portfólio, ajudou muito. Um abraço aqui para o Vini da EcoTrust, sempre ajudou muito as nossas startups. Eu acho que é um diferencial importante para a gente, que é a nossa comunidade, que é isso, assim, a gente reunir empreendedores que têm esse conhecimento, que passaram por esse desafio, ou mesmo empreendedores que aprenderam na dor a valorizar o que precisava ser feito e de alguma forma a gente compartilhar isso entre as outras empresas para que a gente suba a regra de todo mundo, né? E aí eu agradeço muito a vocês, porque esse é o mesmo propósito aqui, trazer vocês aqui é muito a gente compartilhar com as 100 empresas que a gente investiu
como que elas sobem o degrau e como que as respostas às vezes estão aqui dentro de casa, no colega no lado, e adorei assim o papo. Acho que, e eu vou pedir um último destaque de vocês, mas vou dar o meu primeiro destaque, tá? Que a gente tem um desafio aqui que é muito confiança. Acho que a confiança foi a chave para mim. E aí a confiança ela parte do se demonstrar seguro e se criar condições de o teu parceiro criar um vínculo seguro contigo. Então eu acho que muito, e a gente fala muito para as startups, como estrategicamente cada pilar do teu negócio, e segurança é um deles, valoriza e agrega valor para a tua proposta final. E aqui para mim está muito claro como a camada adequada ao momento da empresa, independente do seu momento, seja o dia 1 com uma landing page, seja um negócio gigante, essa relação de cibersegurança com a confiança que tu gera, não vou dizer nem no teu cliente, mas às vezes nos teus parceiros, em quem está ao teu redor, cara, isso é chave para a sobrevivência do negócio. Sim. Então, Sim. Esse foi o meu grande destaque, achei muito legal como muito do que vocês trouxeram converge para esse ponto. Criar confiança Sim. é criar perpetuidade no negócio dentro do ecossistema que está inserido. Queria pedir para vocês últimas palavras aqui, também de destaques do que vocês acham que as nossas empresas têm que olhar, não pode descuidar, como elas devem subir o nível da confiança delas com o ecossistema que elas estão inseridas. Pode? Dave, começa tu hoje. Agora, o saúde. Mais uma vez. Não, trazendo um gancho até para essa parte de confiança, eu acho que é o principal ponto também, confiança, porque com a confiança você vai ter, até um outro ponto que foi colocado aqui, você vai ter uma visão de fato ali do ambiente do cliente, e isso você só consegue com o relacionamento, né? E puxando assim, esse gancho de confiança. Então, com esse relacionamento, esse entendimento ali que você vai ter mais aprofundado desse ambiente do cliente, você vai conseguir de fato ajudar, né, ele nessa jornada de cibersegurança. E aí você vai conseguir entender se o time dele precisa de mais conscientização, se precisa mais de soluções ali para atingir um determinado ponto ali, um gap que ele tenha, ou se é questão de processo. Então, assim, também concordo, acho que a confiança é a base para você conseguir aprofundar e ajudar mais os clientes ali nessa jornada de segurança. Maravilha. Everton. Confiança, acho que a transparência, né? E entender, olhar para o negócio e não ter medo de falar eu não tenho, eu não sei. Isso não é um problema, né? Um problema é você olhar, sentar em cima daquele problema e não procurar resolver, né? Acho que as empresas, as startups, elas têm medo, né, de assumir que elas não têm um nível de maturidade, que não têm um nível de segurança e perder o negócio, mas é o contrário, né? Isso é até honesto, né? Isso demonstra para aquele possível cliente que aquela startup, aquela empresa, ela está se esforçando, que ela está correndo atrás, que ela tem um nível de maturidade. Então, para gerar confiança, ela tem que ser honesta com ela mesma primeiro, porque a partir do momento que ela se demonstra para o mercado algo que ela não é, ela vai pagar as consequências lá na frente, porque ela não foi honesta com ela mesma. Eu acho que a abordagem aqui, eu resumiria muito assim, o que eu sei e o que eu não sei, né? Então, como empreendedor, o que você sabe, você atua de alguma forma. Você pode, inclusive, optar por não fazer alguma coisa, né? Você faz uma gestão de riscos ali ao decidir não fazer nada. Mas tenha sempre a pergunta em mente, né? O que eu não sei que eu não sei? Vai ser sempre essa pergunta, você tentando buscar a resposta para essa pergunta que vai te permitir buscar conhecimento, investimento, posicionamento, seja ele mais rápido, seja ele não tão rápido, seja ele caro, seja barato, gratuito, mas o que vai te buscar o movimento, o que vai te tirar da inércia é apetite para responder a pergunta, o que eu não sei que eu não sei. E ali vai ser a base de todos os seus movimentos que vai te levar à conquista de uma confiança maior, de estabelecer um relacionamento maior, de ter um produto mais maduro. Então, buscar sempre responder essa pergunta é o segredo do sucesso. Para mim, é o caminho fácil. Maravilha, e eu não vou terminar aqui com a minha frase de hoje, confiança não tem atalho, gente. Então eu acho que tem muito a ver com consistência, cara. É todo dia, eu acho que a gente buscar entender o que a gente não sabe, como que a gente gera mais clareza e mais confiança para todo mundo que está ao nosso redor.
muito bom, agradeço demais pelo tempinho de vocês. Espero que vocês estejam curtindo o evento. Sim. Tem mais 2 dias ainda pela frente, então acho que tem muito mais papo ainda que a gente vai poder ter aqui no Paralelo. Obrigadão, gente. Ficamos aí pra próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Galera, Obrigado. mais um intervalinho pro nosso último papo agora já na sequência. Fechado. Muito obrigado, gente. Muito bom.